Aqui estamos nós, queridos amigos, para estudar mais um pouco sobre as duas cartas de Pedro. E na lição desta semana iremos estudar sobre Jesus, especialmente na primeira carta de Pedro. E quando nós começamos a ler a primeira carta de Pedro, ele diz que Jesus foi aquele que ele seguiu. Ele identifica-se como o apóstolo de Jesus. E nós vamos encontrar ao longo de toda a carta Jesus aparecendo, Jesus permeando tudo aquilo que escreveu. E quando ele termina a sua primeira carta, ele diz: paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Como dizíamos logo no início da lição, ou seja, do trimestre, Pedro ficou sobremodo impressionado pela maneira como foi tratado por Cristo. Ele que no final da sua relação com Cristo, antes de Jesus ser crucificado, ele nega Jesus, mas no entanto ele não é rejeitado de maneira nenhuma por Jesus, que durante o seu percurso, passando pelos vários incidentes, Jesus continua a respeitá-lo, Jesus continua a amá-lo. Ele foi sem dúvida nenhuma tocado pela maneira como Jesus o tratou. E eu penso que isso também deve ser um pouco aquilo que se passa entre mim e Deus, entre ti e Deus. A maneira como Deus nos continua a tratar, apesar de muitas vezes nós sermos teimosos, nós sermos traidores, nós o negarmos junto dos nossos colegas, no nosso local de trabalho, junto dos nossos amigos, ou seja, ao não nos identificarmos muitas vezes com aquilo em que acreditamos, nós estamos no fundo também a negar. Que este exemplo de relacionamento de Pedro deve ser o mesmo um exemplo para cada um de nós. Porque ele é o mesmo relacionamento que Deus quer ter connosco, ao mesmo tempo que Jesus teve, com Pedro, é o mesmo que ele ter connosco. E Pedro não deixa de realçar nestas epístolas o grande sofrimento de Jesus em função, porquê? Por mim, por ti, por ele próprio. E vamos, durante esta semana, ver os diversos passos em que ele realça esse grande amor de Jesus para com ele, em que ele realça esse grande amor de Jesus para conosco. Vamos estudar esta lição ao fundo, vamos compreender este Jesus expresso por Pedro, que é sem dúvida nenhuma alguma coisa que nós devemos absorver e que nós devemos levar aos outros também. Bom estudo e amanhã encontramos-nos aqui de novo. Um abraço e até amanhã.